O Yahoo já foi o site mais famoso e valioso do mundo, valendo 128 bilhões de dólares. Nos anos 90, recusou a chance de comprar o Google por 1 milhão. Este vídeo conta a história desse império da internet que subiu e caiu. Imagine não ter o Google. Nos anos 90, sem motores de busca, a internet era confusa. Jerry e David, amigos da faculdade, fizeram uma lista chamada Guia de Jerry e David para a World Wide Web, para organizar seus sites favoritos. Essa lista explodiu de popularidade, mostrando a necessidade de ordem online. Em 1994, a Netscape lançou o navegador Navigator, popularizando a web. Um link no topo direcionava para o diretório de Jerry e David, gerando milhões de visualizações. No entanto, isso trouxe desafios: investir em servidores e contratar para gerenciar o tráfego e classificar os sites. A situação levou Jerry e David a uma decisão crucial: transformar a plataforma em um negócio. Precisavam de um nome marcante, e ao encontrar Yahoo no dicionário, definiram-no como uma escolha descontraída e atraente. Alegaram que significava Yet Another Hierarchical Officious Oracle, algo como mais um oráculo hierárquico oficioso. Mas a verdade é que o nome veio antes, inventando o acrônimo posteriormente. Agora, com o Yahoo, eles enfrentavam o desafio de monetizar o diretório. A solução estava na posição única do Yahoo, como o principal ponto de entrada na internet para a maioria das pessoas. O tráfego massivo atraía empresas dispostas a pagar por anúncios de banner. Além disso, o Yahoo percebeu que os dados de cliques em seu diretório eram valiosos. Isso permitiu que identificassem categorias e sites populares, impulsionando a criação de produtos e serviços próprios. Ao invés de apenas direcionar usuários para outros serviços, o Yahoo decidiu criar os seus. Observaram que as pessoas clicavam em salas de bate-papo e rapidamente desenvolveram as suas próprias. Expandiram para serviços de compras, compartilhamento de arquivos, jogos, esportes, finanças e mais. Essa abordagem estratégica não apenas atendia às demandas dos usuários, mas também aumentava as visualizações de página, resultando em mais receita de anunciantes. Dessa forma, o Yahoo transformou um desafio em oportunidade, alavancando seu papel como portal para expandir seu alcance e diversificar seus serviços, consolidando-se como uma força significativa na era inicial da internet. Uma estrutura organizacional convencional não teria suportado o desenvolvimento dos 400 produtos e serviços diversificados do Yahoo. A alternativa adotada foi reunir talentos em equipes, cada uma focada em um serviço específico, lideradas como CEOs. Até o ano 2000, o Yahoo transformou-se em uma variedade de startups internas, abrangendo serviços diversos. Surpreendentemente, seu serviço original, o diretório, respondia por menos de 20% das visualizações. Mais de 80% do tráfego direcionava-se para os outros serviços. Ao oferecer uma experiência unificada, o Yahoo tornou-se mais do que um diretório. Era a própria internet, proporcionando uma gama completa de serviços. Fundada em 1994 como uma ideia de dormitório universitário, em apenas 6 anos, sua avaliação atingiu 128 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a maior empresa de internet e uma das mais rápidas em crescimento. Durante esse auge, os fundadores do Google, então uma startup, ofereceram vender por 1 milhão de dólares ao Yahoo. Recusaram, sem perceber que aquela pequena empresa se tornaria o gigante Google. Essa decisão, que parecia trivial na época, estava prestes a alterar drasticamente o cenário. Quando a bolha da internet estourou e os preços das ações de empresas online despencaram, o Yahoo sofreu duras consequências. Investidores perderam confiança e anunciantes reduziram gastos ou faliram. Com a explosão de sites, o diretório manual do Yahoo tornou-se ineficiente. O Google, com um sistema superior, conquistou usuários, levando o Yahoo a um acordo de licenciamento para integrar a busca do Google em seus sites. Ao recusar a compra do Google antes, o Yahoo viu-se obrigado a buscar uma parceria para manter sua relevância. O acordo visava manter os usuários no Yahoo, incorporando a busca eficiente do Google. Essa reviravolta reflete a rápida mudança no cenário da internet, onde a eficiência e a inovação determinam a liderança. O Yahoo, ao se adaptar, reconheceu a necessidade de colaboração para sobreviver na dinâmica digital.
A curto prazo parecia uma decisão lógica, mas em retrospecto foi desastroso. Os usuários do Yahoo adoraram a busca do Google, dando publicidade gratuita. O Google, por sua vez, aprimorou seus anúncios, tornando-os mais relevantes, eficazes e lucrativos. Os lucros foram reinvestidos em parcerias estratégicas, como a tornar-se a página inicial padrão no Firefox. Assim, o Google alcançou uma posição única e poderosa. Seu negócio de anúncios de busca, rentável e eficiente, permitiu um ciclo virtuoso. Mais investimento resultou em mais lucros nos bastidores, com os anúncios de busca gerando ainda mais capital. Em contraste, os anúncios de banner do Yahoo eram menos eficazes e lucrativos. Suas margens de lucro diminuíram e os anunciantes migraram para o Google. Em poucos anos, o Google, que o Yahoo perdeu a chance de adquirir, estava rapidamente conquistando tanto usuários quanto anunciantes. Essa dinâmica ilustra como escolhas estratégicas, inicialmente sensatas, podem ter consequências prejudiciais a longo prazo. O Yahoo não apenas perdeu a oportunidade de dominar a busca online, mas viu seu rival se tornar um líder indiscutível no mercado. O Yahoo percebeu a necessidade de uma mudança radical e consultou o Google sobre a possibilidade de aquisição. Inicialmente, o Google demandou US$ 1 bilhão, mas aumentou para 3 bilhões e depois 5 bilhões, inviabilizando o acordo. O Yahoo, então, decidiu desenvolver seu próprio mecanismo de busca para competir, mas perdeu rapidamente terreno. Ao perceber a derrota na guerra de busca, o Yahoo direcionou seu foco para outros serviços. Em 2006, surgiu uma oportunidade ao se reunirem com Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Um acordo foi feito para a aquisição por US$ 1 bilhão, apesar da resistência inicial de Zuckerberg, pressionado por seu conselho. No último minuto, o Yahoo tentou reduzir a oferta para US$ 850 milhões, uma tática de negociação desastrosa. Zuckerberg, encantado, recusou a oferta, mantendo o controle independente do Facebook. O episódio destacou a importância de negociações claras e compromissos firmes no mundo dos negócios. Ao buscar economia, o Yahoo perdeu uma empresa agora avaliada em US$ 1 trilhão. Surpreendentemente, apesar de inúmeras aquisições, recusaram Facebook, Google, eBay e até o YouTube. Imaginem como a internet seria diferente se tivessem agido diferente. É fácil julgar esses erros com a perspectiva atual, mas na época, essas eram apenas empresas pequenas em um vasto cenário. Mesmo comprando Google, Facebook e eBay, não havia garantia de sucesso. O verdadeiro declínio do Yahoo veio de problemas internos, não da concorrência. Um memorando interno, conhecido como Manifesto da Manteiga de Amendoim, apontou a bagunça interna. O Yahoo, ao tentar se concentrar em tudo, acabou não focando em nada. Os recursos foram espalhados finamente, resultando em perdas significativas. Esse episódio destaca como as decisões empresariais moldam o futuro, e o Yahoo perdeu não apenas oportunidades, mas também sua própria coerência interna. O valor que recusaram é uma lição sobre como a gestão interna é crucial, mesmo diante de oportunidades aparentemente pequenas. Durante um retiro da empresa, os funcionários destacaram a falta de identidade clara do Yahoo. Enquanto o Google evocava busca e o PayPal remetia a pagamentos, o Yahoo gerava respostas diversas, indicando confusão interna. O memorando ressaltou a sobreposição de responsabilidades, exemplificando a aquisição do Flickr sem integração eficaz. A abordagem de tratar a empresa como várias startups impulsionou o crescimento, mas agora resultava em caos. O Yahoo estava fragmentado em equipes independentes, desconectadas e sem uma visão unificada. A falta de coesão se refletia nos diferentes produtos, utilizando sistemas de código distintos e designs não integrados. O exemplo mais evidente foi o Yahoo Fotos, operando separadamente do Flickr, ambas realizando a mesma função. A empresa, inicialmente estimulada por esse modelo, enfrentava agora os desafios da falta de sinergia e eficiência operacional. O episódio no retiro evidenciou a necessidade urgente de uma identidade unificada e uma abordagem mais integrada para garantir o futuro coeso do Yahoo. Apesar do caos interno no Yahoo em 2008, uma tábua de salvação surgiu quando a Microsoft propôs a aquisição por mais de US$ 44 bilhões.
A Microsoft via a necessidade de se unir para conter o crescimento do Google. Entretanto, o Yahoo rejeitou a oferta, alegando subestimação de seu potencial. Essa recusa provou ser um erro estratégico, pois o valor da empresa despencou para 14 bilhões de dólares, menos de um terço da oferta da Microsoft. A falta de direção e a rotatividade de CEOs foram cruciais nesse declínio. Entre 2007 e 2012, o Yahoo teve 5 CEOs diferentes, resultando em discordâncias constantes sobre a liderança da empresa. O problema agravou-se com a mudança frequente na declaração de missão do Yahoo, que ocorreu pelo menos 24 vezes. Isso evidencia a ausência de um plano ou visão coesa, inclusive entre a alta administração. O ciclo de CEOs e a falta de clareza estratégica contribuíram para a deterioração do Yahoo, enfraquecendo sua posição no mercado diante de gigantes como o Google e a Microsoft. O Yahoo enfrentava problemas significativos devido à sua hesitação e lentidão em se adaptar à era da internet móvel. Seus aplicativos para telefone eram notavelmente inferiores aos concorrentes, levando à perda de usuários em serviços populares como o Yahoo Mail. Isso ocorreu porque as pessoas preferiam utilizar aplicativos de e-mail em vez dos sites do Yahoo. Além disso, a introdução de um sistema interno de avaliação para os funcionários agravou a situação. Os gerentes eram obrigados a classificar uma porcentagem da equipe como excedendo metas e outra como aquém. Mesmo com um desempenho coletivo excelente, algumas pessoas recebiam avaliações negativas. A intenção era otimizar a eficiência, eliminando os menos talentosos, mas na prática gerou competição interna e uma cultura prejudicial de intriga. No entanto, a principal razão para a súbita queda do Yahoo é bastante simples. Quando o Yahoo introduziu seu diretório, facilitou consideravelmente o uso da internet inicial. No entanto, com a ascensão das buscas, o Yahoo perdeu seu propósito. Tornou-se bom em tudo, mestre de nada, executando tarefas de maneira mediana, mas sem se destacar em nada. Seus muitos produtos foram rapidamente superados por concorrentes mais eficientes. O Yahoo Shopping foi substituído pela Amazon, o Yahoo Messenger pelo WhatsApp, o Yahoo Mail pelo Gmail e o Yahoo Respostas pelo Quora. Enquanto essas empresas focavam em se destacar em uma área antes de expandirem, o Yahoo perdeu sua identidade clara. Em seu auge, o Yahoo reinava na internet, mas más decisões, indecisões, produtos medianos e liderança fraca levaram à sua queda. Em 2017, a Verizon adquiriu o Yahoo por 4,48 bilhões de dólares, uma fração do valor oferecido pela Microsoft. Infelizmente, nem mesmo a Verizon conseguiu revitalizar o Yahoo, resultando em sua venda novamente em 2021. O Yahoo ainda lucra, especialmente com o Yahoo Mail, que mantém tráfego considerável de usuários antigos. Contudo, sem inovação, sua trajetória aponta para a obscuridade. Isso levanta a questão: qual será o próximo império na internet? E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre a história de grandes marcas, não deixe de se inscrever no Clube dos Negócios. Até o próximo vídeo.